Vamos lá! Começamos o capítulo com alguém narrando que a partir daquele dia, os alunos naquela escola estarão no ensino fundamental e médio. Nessa escola, os alunos terão como objetivo ser um estudante de alto nível com uma boa combinação de habilidades literárias e militares. E que todo o esforço que fizer agora será um investimento para o futuro. Então, vemos o pequeno Saitama com apenas 12 anos de idade, repleto de cabelo e já com cara de saco cheio, com ranho saindo pelo seu nariz. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de One Punch Man. Sim, pessoal, essa semana nós não temos capítulo de One Punch Man, mas olha só, nós temos um capítulo extra, deixa eu ver se dá pra mostrar aqui com mais claridade, graças ao capítulo extra do volume 1 de One Punch Man. Como eu falei pra vocês, eu trouxe um vídeo esses dias falando sobre as minhas aquisições ali dos mangás japoneses, né? E cada volume tem um capítulo extra que eu vou estar cobrindo agora aqui no canal nas semanas que nós não tivermos capítulo. Então agora a gente vai chamar, né, de sempre ali 182,5, 183,5 e assim a gente vai prosseguindo contando as histórias que são canônicas, tá? São histórias canônicas que foram faladas e narradas tanto pelo One quanto também pelo Murata. E se você quiser adquirir ali os volumes em japonês do mangá de One Punch Man, você pode me chamar lá no Instagram ou lá no Discord que eu com certeza vou fazer um orçamento bem bacana pra vocês. Então já deixem o like de vocês, se inscrevam aqui no canal, compartilhem esse vídeo com seus amigos e se você puder, se torne membro aqui do canal porque tem muita coisa legal, muita coisa interessante pra gente produzir por aqui ainda. Olha, e esse vídeo tá inacreditável. Voltamos ao capítulo com alguns alunos veteranos afrontando alguns novatos, perguntando se eles sabem porque foram trazidos para a parte de trás do prédio da escola. Eles avisam que estão com dificuldades financeiras e que precisam de dinheiro e questionam o que os novatos farão para lhes ajudarem. Um dos veteranos tem um cabelo parecido com o Garou e o outro tem um cabelo mais curto, com cara de folgado. Os três alunos novatos olham para a cara deles já sabendo que serão bulinados na escola e ficam se questionando o que querem e perguntam se dinheiro serviria. Os valentões continuam questionando quanto de dinheiro eles possuem e os garotos informam que não tem nada para oferecerem. Então, um mini Kamen Rider aparece naquilo que se torna ali como se fosse uma bicicleta e um capacete também, mostrando fazer parte de uma guarda da escola. O futuro herói questiona o que os delinquentes pensam que estão fazendo e para eles esperarem um minuto. Então, vemos que ele está mesmo em uma bicicleta e os valentões perguntam que merda esse garoto era. Ele encosta a bicicletinha e diz que também é um novato da escola e que é um viajante de bicicleta sem nome. O mini Kamen Rider diz que não vai tolerar as ações de bullying na escola e os delinquentes gritam sobre o que há de errado com ele, dizendo que vão ferrar com sua vida. Vamos para a sala de aula com duas garotas sofocando, dizendo que um aluno da classe 2 foi espancado por delinquentes do terceiro ano no caminho para casa no dia de ontem e que seu uniforme ficou só o pó da rabiola. É comentado que foram uma dupla de veteranos mal encarados que fizeram isso com o garoto e também é falado por outros alunos que devem fazer de tudo na escola para não serem notados. No fundo da sala, vemos o pequeno Saitama lendo um livro sobre saúde e educação física, preparando o corpo para a força bruta que alcançaria no futuro, mas ao mesmo tempo ouvindo o que os alunos estavam comentando, que como nós, parece amar uma fofoquinha. Saitama então vai para casa e continua lendo seu livro sobre saúde e educação física. E já são 4 horas da tarde do mesmo dia e um monstro apareceu na cidade Z. E olha só que interessante essa informação. A cidade Z, que atualmente foi destruída pela Tatsumaki na batalha contra Psychos, quando Saitama tinha 12 anos de idade, ela ainda possuía moradores.
Pelo menos no flashback dele no capítulo 3, não fala qual cidade é o ataque do Homem Caranguejo. Por isso, acredito que seja uma informação nova desse capítulo extra. É falado na televisão que vários policiais correram para o local e foi relatado que vários deles sofreram ferimentos e o monstro ainda conseguiu fugir. E a cidade solicitou que as forças especiais fossem enviadas até o local. É falado também que estão tendo o primeiro surto de monstros em 9 meses, isso desde julho do ano passado, e é narrado que, de acordo com o relatório anual, nos últimos 10 anos o ataque de monstros tem aumentado gradualmente. E se perguntam que tipo de medidas serão tomadas para lidar com monstros e criaturas perigosas cujas suas origens são desconhecidas, enquanto vemos um policial correndo atrás de um monstro pela televisão. O narrador continua dizendo que isso tem que ser um ponto em foco para uma resposta imediatamente do governo no futuro. E outro apresentador questiona por que não podem simplesmente abrir fogo. Tudo isso para a autodefesa da população e para a segurança pública, mostrando que desde lá os monstros têm atormentado os seres humanos. Saitama então está deitado em sua cama com uma camiseta do Mobu Psycho Million, fazendo um trocadilho, uma paródia sobre a referência ali do outro filho do One. Vemos uma sequência de quadros bem legais do Murata, onde o Saitama vai encarando um splitter de incêndio da sua casa, com o jornalista informando que o governo deu autorização para que a polícia atire nos monstros, mas que a resposta contra eles é bem difícil, já que aparecem sempre de surpresa. O que faz com que muitos cidadãos chamem a polícia para combater os monstros que têm arriscado suas vidas para fazer algo contra isso. Então, a mente do Saitama vai ficando embaçada por começar a ficar com muito sono e começa a ouvir lá longe as falas dos comentaristas dizendo que algumas pessoas do governo têm pensado como isso afetará a moral deles perante o povo. Assim, eles começam a pensar que uma associação possa ser criada para que essas coisas sejam solucionadas rapidamente, porque são seres que aparecem do nada. Então, o nosso futuro careca pega no sono e dorme profundamente. Bom, interessante pra caramba toda essa construção da lore de One Punch Man, né? Essa geração de heróis atuais que a gente tá acompanhando agora no mangá é a primeira, né? Ali eles são os primeiros heróis que acabaram realmente sendo reagrupados para proteger a sociedade. Só que a gente tem uma buta aspas aqui, porque o Blast já está agindo como herói pelo menos há 20 anos, né? Então a associação começou a ser reestruturada tem pelo menos ali 10 anos, né? Tem pelo menos 10 anos na forma como a associação está começando a ter ali todo esse entendimento, toda essa formação, já que a história aqui que a gente está narrando acontece com o Saitama com 12 e ele atualmente tem 22. Então o Blast aí tem pelo menos mais alguns anos na vantagem como um herói. O que marca que toda essa besteira que os heróis acabam fazendo em One Punch Man, de uma forma ali, com muitas aspas mesmo, são até que justificadas, porque eles não possuem experiências como super-heróis, né? Por isso que a Tatsumaki sempre tá ali destruindo uma quantidade absurda de prédios, por isso que a galera sai quebrando tudo, por isso que o pessoal não pensa ali em como salvar a galera antes de matar os monstros, eles saem matando todo mundo e tal. Então o One, ele começa a mesclar um pouquinho a história ali de One Punch Man. Não sei se tem alguma referência ali com The Boys ou até mesmo o Reino do Amanhã, né? Quando o Superman acaba se aposentando ali e nós temos todo esse confronto, né? Do Superman tentando colocar juízo na cabeça ali do próprio Shazam. Mas a gente sabe que os heróis, eles estão sendo heróis em primeira mão. Não teve uma geração anterior a eles para ensinar a eles como ser um super-herói, o que é algo até mesmo interessante. Isso reforça ainda mais ali as ideias, né? As besteiras que a associação tem feito, né? Porque até mesmo eles se enquadram nisso, já que tudo que eles estão fazendo também é algo de primeira mão, não é algo realmente que teve ali outras pessoas, outros secretários que ensinaram eles como lidar com super-heróis, com as pessoas e também com as cidades. Então, eles meio que ainda estão perdidos, por mais que tenham ali apenas 10 anos, né? Já tenham 10 anos de experiência, eles ainda estão patinando, né? Acabam ainda patinando em várias situações na história. Assim, a noite passa e amanhã chega e vemos que o Saitama é chamado na escola porque não fez seu dever de casa. Saitama tenta disfarçar, mas diz que fará agora na sala.
Só que seu professor lhe corrige, dizendo que o Prota tem aula nesse horário e lhe pergunta se ele é um inútil. O professor então fala que já é o terceiro dia do Saitama na escola e se não havia percebido que estava atrasado em relação aos seus colegas de sala, e reforça que o Prota não pode compensar este erro. Ele continua chamando sua atenção, dizendo que, enquanto ele faz sua tarefa esquecida, os outros estudantes já estão partindo para outras lições. E que um passo falso agora ecoará por toda a sua vida e o fará ouvir isso daqui a 10 anos ainda. E o Saitama pensa que todo esse drama do professor era uma tempestade em um copo d'água, que era só fazer as 2 lições de casa ao invés de uma quando chegassem em seu lar. Mas preferiu não responder assim e apenas dizer que não sabia de nada. O professor então questiona o Saitama se acha que vai ser popular com os professores se agir como um idiota, e o Prota responde que acha que não, com a cara realmente na qual o futuro careca faz toda vez que fica confuso. Saitama é encarado pelo professor com uma raiva absurda e fala que o aluno possui coragem e pede para que ele vá à sala dos professores depois que a aula acabar. Assim, o instrutor lhe informa que vai lhe ensinar muito sobre o porquê o Prota é uma pessoa inútil. O futuro careca vai se sentar em seu lugar, com os alunos comentando que ele deveria ter ficado quieto e que agora o professor será seu inimigo. E pelo jeito, Saitama sentiu demais as palavras do seu orientador. Então, depois da aula, o futuro careca caminha no corredor da escola em direção à sala dos professores, até que os delinquentes que atormentaram os novatos no dia anterior apareceram. Eles pedem para o Saitama esperar um pouco, mas o Prota se recusa, dizendo que foi convocado para ir até a sala dos professores. Os valentões ficam bravos ali com o futuro careca, perguntando quem ele pensa que é, e o outro responde que quando os de uniforme rasgado aparecem, os alunos do ensino fundamental e médio devem tremer, e tremem de medo. Os dois pedem para que Saitama os siga até a parte de trás do prédio da escola, e que se o Prota não segui-los, então eles vão triturar cada fibra do seu corpo. Saitama olha para os dois com uma cara extremamente séria, enquanto é questionado se havia trazido sua carteira para a escola. Só que, para a surpresa dos valentões, o Saitama os desafia, dizendo para não bancarem os espertos com ele, chamando assim um dos valentões de careca de merda. Eles se recusam a acreditar que o Saitama havia xingado um deles de careca, só que o Prota continua suas provocações. Saitama diz que recebeu o título de uma pessoa inútil, mas está orgulhoso de como aqueles dois conseguiam lhe superar, então se prepara para a porrada contra os dois. Os dois olham para ele com uma cara de incredulidade, e no próximo quadro, Saitama já está todo espancado no chão. O delinquente careca pergunta o que havia de errado com ele e por que estava tão bravo naquele dia. Ele reclama que o Prota só tinha 200 ienes no bolso e que certamente era mesmo uma pessoa inútil. O nosso futuro careca fica com o uniforme todo rasgado e acaba ficando no chão meio desacordado. Mas então, do nada, o monstro surge na escola e era o mesmo que havia aparecido no noticiário no dia anterior. Ele ataca o valentão careca com tudo, deixando Saitama em choque com o que estava vendo. Os dois valentões peidam na farofa quando veio o monstro e confirmado ali que era exatamente o que estava nos noticiários. O monstro tem a forma de um porco bípede e que seu nome é Monstro Bacon do Cofrinho de Porco. O On e o Murata têm os melhores nomes para monstros e heróis. E da mesma forma que os valentões faziam, ele pede um trocado para todos com uma cara sinistra e começa a lhes perseguir, dizendo que se não apressarem, passará a foice neles e pede por moedas. Os valentões então dizem que darão moedas para ele, mas não conseguem se levantar do chão porque estão com muito medo. Então, uma mão surge por detrás do Bacon do Cofrinho de Porco e coloca uma moeda em suas costas. E vemos que se trata de um dos valentões que pôs o dinheiro do Saitama no monstro. O porco então foge levando todo o dinheiro da molecada e então veio o grande plot twist. Os valentões estavam roubando para darem para seus irmãos dinheiro para comprar merenda escolar. E que eles não estavam mentindo sobre estar passando por dificuldades financeiras em casa.
Saitama ouve aquilo e isso lhe choca, e então começa a correr surpreendendo os valentões, e começa a pensar em como estava tendo um dia de merda e como tudo isso era tedioso demais. Primeiro, esqueceu de fazer o dever de casa. Depois, seu professor lhe chamou de inútil, foi espancado por valentões e agora corria para pegar 200 ienes de volta ali do monstro para dar ao valentão que estava passando dificuldades financeiras? É claro que não! Nós estamos falando do Saitama pão duro, o Saitama que a gente tanto conhece no mangá, aquele mesmo careca que ama uma promoção, já existia neste lugar e nessa época, e ele corre pelas ruas jurando recuperar os seus 200 ienes. Mas ele pensa que o monstro veio ali da sua vida tediosa e que buscando algo que pudesse se agarrar para ser tirado de fora do seu tédio, ele correu na direção do ladrão. Saitama então reaparece espancado no chão, narrando que o porco lhe perseguiu até uma viela, lhe deu um murro e assim o futuro careca apagou por mais de uma hora. Ele se lembra de quando acordou, ficou impressionado de ainda estar vivo, mas pensa que precisava voltar para a escola o mais rápido possível. Saitama nos conta que o monstro foi derrotado por uma força-tarefa combinada pela polícia militar e o exército, e ele nunca mais viu os seus 200 ienes. Dois pontos extremamente interessantes e importantes aqui nessa, digamos assim, nessa segunda parte do mangá. O primeiro ponto é que essa parte do Saitama eu achei meio forte, né? Talvez vocês não gostem muito assim de falar sobre esses momentos nas histórias ou no mangá, mas pelo que dá a entender, ele foi de confronto ali para o monstro para que pudesse sair do tédio da sua vida. Mas quando ele vai lutar, o prota sabe que não tem chances. Será que o careca estava buscando uma forma de morrer? Será que o Saitama estava procurando ali um jeito realmente de perder a sua vida? A gente sabe por todo o mangá que o Saitama acha a vida algo tediosa demais e poucas coisas conseguem surpreender o personagem. Eu achei essa parte bem forte para o contexto do mangá, reforçando ainda mais a depressão do personagem. A gente tem um contexto até mesmo interessante no final do capítulo, mas isso reforça para mim, na minha cabeça, sobre a depressão monstruosa que o Saitama tem ali na sua cabeça, né? Mas agora falando sobre os poderes do Saitama, né? Esse capítulo parece ter revelado a origem dos seus poderes, né? Como assim, LP? Você narrou aqui e tal, o que tem a ver aqui a origem dos poderes do Saitama com aquilo que você narrou até o momento, né? Vamos lá. A gente pode perceber que sua adaptação ao seu treinamento talvez seja a origem das suas habilidades. O poder verdadeiro do Saitama não é a super força, mas que seu corpo consegue aumentar o seu potencial de forma infinita. Ou seja, o seu superpoder é o potencial infinito. Quando a gente repara ali na cena onde vemos uma frota inteira do exército e da polícia que tiveram que se locomover para lutar contra o monstro e comparamos com o Saitama que levou um soco, tomou um puta impacto e se levantou como se nada tivesse acontecido, a gente percebe que tem algo errado aqui, que pelo menos desde o seu nascimento o Saitama já tem essa habilidade, já tem esse poder. Repare que o Saitama diz que acordou uma hora depois de levar o soco do monstro. E se isso, sem o seu treinamento ali especial, que a gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, for o tempo necessário naquela época, né, que o futuro careca precisou para que seu potencial se adaptasse, né? Como ele não estava ali treinado, como ele não tinha aprimorado as suas habilidades, uma hora é um tempo realmente muito bom para ele se adaptar ali ao impacto do poder de um monstro. As habilidades do Saitama é tipo as habilidades do primeiro portador do One for All, de passar individualidades. Se ele não treinasse, seu corpo nunca atingiria o infinito. Se você acompanha o Boku no Hero, sabe que o primeiro portador tinha uma habilidade de passar os poderes para as demais pessoas. Só que ele não tinha nenhum poder para passar essas individualidades. Ele não tinha nenhuma força. E aí, quando você sabe lá a história toda, depois vocês têm ali o conhecimento sobre como que ele ganhou a capacidade de passar as habilidades adiante. Só que nessa perspectiva, o Saitama, ele, né, na sua cabeça,
Ele entendeu que ele adquiriu todo o seu poder com o seu treinamento, fazendo 100 flexões, 100 abdominais, 100 agachamentos e uma corrida de 10 km por dia no período de total ali de 100 dias. Só que isso só funciona para ele, porque ele nasceu com o poder do potencial infinito. O seu poder, a sua habilidade é o potencial infinito. É a mesma piada do King, que parece controlar as probabilidades. O personagem é tido como alguém ali, uma pessoa, um grande sortudo na história. Mas com seu poder não tem como ser revelado, não tem como ser mostrado. Ele sempre vai ficar com essa brincadeira de que será que o King é sortudo ou se ele consegue controlar as probabilidades. E é interessante de que o potencial infinito do Saitama podia ser para qualquer coisa. É por isso até mesmo que o personagem consegue ali pular e na verdade estar voando. O futuro careca chega na escola e vai direto para a sala dos professores. E já recebe um puxão de orelha do professor marrento, dizendo que era para ele ter vindo no final da sua aula. E pergunta se o prota estava brincando com ele. Saitama então se cansa de segurar suas palavras e diz que o professor falou para ele vir depois da aula, mas não lhe informou o horário que deveria aparecer. O professor retruca dizendo que o Saitama é respondão demais e pergunta também se ele está na escola primária. O orientador questiona o que houve com seu uniforme e diz que ele está uma verdadeira piada. O futuro careca informa que seus senpais fizeram isso com ele e levaram seu dinheiro também. O professor não acredita na história do prota, mas lhe pergunta quanto roubaram dele, e Saitama responde que roubaram 200 ienes. O orientador então não acredita no que o futuro careca lhe informa, perguntando se o garoto estava de brincadeira com a sua cara. E assim, depois de cumprir o seu castigo, o garoto vai embora para casa completamente derrotado. Saitama então se lembra dos rostos daqueles que humilharam ele naquele dia, sobre o professor escroto, sobre os valentões idiotas e sobre o monstro imbecil. Saitama pensa que não se encaixa muito bem na sociedade e não sabe como viver, e pisando em poças d'água, pensa em como continua perdendo. O garoto então se pergunta se é tão fraco assim que não sabe como viver corretamente. E dessa forma, de uma forma que faz a gente pensar pra caramba sobre o destino do personagem e pra onde que ele está caminhando atualmente no mangá, o capítulo termina.